como eu tenho lhes informado desde o princípio da criação de Deus, que é espiritual. Deus é esposo e esposa. Deus Pai está casado e sua esposa é Cristo. Então, ao ver como este mistério do matrimônio celestial, mencionado no Evangelho de Filipe, foi oculto, podemos entender por que os dois, Deus Pai e Mãe, desapareceram da mente dos homens. Mas agora, tudo o que estava oculto saiu à luz, graças à minha manifestação. E isso dá evidência de que a destruição que se vê neste mundo terreno é devido aos construtores terem descartado a pedra angular, ou a fonte principal da criação espiritual de Deus e do nascimento dos verdadeiros filhos de Deus. Essa destruição que o mundo terreno experimenta não foi por escolha de Deus, mas porque o homem, deliberadamente, com má intenção e maquinação, escolheu não se interessar em saber do matrimônio celestial, ou seja, não se interessou em escutar e prestar atenção à palavra da Mãe Espiritual, pois ela é aquela que traz a ordem de Deus aos homens. E eles não estão dispostos a deixar de viver segundo os prazeres da carne, apesar de saberem que não meditar na santa lei de Deus, de dia e de noite, é a causa principal de sua destruição e morte, já que os apetites da carne são temporários, enganosos e insaciáveis. E contra esses apetites, os homens não têm os armamentos de Cristo lhes mete, que são o amor, o poder e o domínio próprio, para derrotá-los. Por isso, esses homens malvados e perversos são a causa de tanto caos neste mundo. Diz no Evangelho de Filipe que o mistério do matrimônio é grande, porque sem esse matrimônio o mundo não existiria, que a consistência do mundo depende do homem, e a consistência do homem depende do matrimônio. Em outras palavras, como se sustenta ou se mantém unido o matrimônio celestial? Presta atenção à união sem mancha, porque tem um grande poder. Sua imagem se encontra na poluição corporal. A frase poluição corporal significa pertence ou se relaciona com o corpo humano, que está contaminado e imundo. Assim é como Deus vê os homens mortais, porque não têm seu Espírito Santo. Em outras palavras, não vivem na ordem de Deus, que a palavra de Cristo lhes traz para ajudar o homem a ser capaz de parar a corrupção e a morte que há nele. Portanto, aos olhos de Deus, todos eles estão vazios e desordenados. São como a terra cuja erva seca, murcha e desaparece para sempre. A verdadeira imagem de Deus é uma união sem mancha e tem grande poder, e sua imagem se encontra em um corpo que foi contaminado, já que Cristo participou do mesmo que vocês. Aí é onde se encontra o profundo amor e compaixão de Cristo por salvar a humanidade, estando junto a vocês em uma dispensação de destruição e morte, mas nela está esse matrimônio celestial, a união sem mancha que tem grande poder. E estando na poluição corporal, retomei minha autoridade e sabedoria do céu de Deus Pai, quando me despertou dentre os mortos, em seu eterno amor por seu Cristo, e não me deixou naquela densa escuridão, mas ao contrário me mostrou sua luz admirável, sua sabedoria, toda a verdade que vence a mentira e a morte. É por isso que fui a primeira a vencer a poluição em mim mesma, porque ao eu ser ressuscitada por Deus Pai dentre os mortos, a morte com todas as suas mentiras já não tem nenhum domínio sobre mim. Deus Pai me libertou do poder do túmulo e me resgatou da morte, sentando-me à sua mão direita. Por isso eu digo à morte: onde estão as tuas pragas? E ao sepulcro: onde está a tua destruição? Não tenho piedade de ti,
e te destruí, então não tens poder sobre mim, nem sobre meus filhos espirituais. Portanto, eu digo aos meus filhos espirituais que são leais a Deus Melquisedeque Lisbete: lembrem-se das minhas palavras e não deixem que as mentiras do inimigo mudem sua justa e boa maneira de falar e pensar de mim, porque eu sou sua única salvação e seu exemplo a seguir. Eu lhes mostrei meu poder para salvá-los e não para destruí-los. Não se comportem como se tivessem esquecido minhas palavras, apenas porque estão escutando vozes estranhas dentro de si mesmos ou ao seu redor, que podem soar fortes e poderosas contra mim, mas na realidade não são, se você não prestar atenção a elas. Essas vozes estranhas não são nada contra meu santo poder. Portanto, desperte você que dorme e que é esquecido, para que minha palavra de vida eterna ilumine a ti e aos teus entes queridos. Eu te digo a verdade, se você duvida de mim por um segundo, e permite que o inimigo te diga que eu sou tua inimiga, não verás boas mudanças em tua vida, nem na vida de teus entes queridos, tampouco do teu entorno. Não haverá justiça em teus pedidos e, portanto, não serão respondidos, porque o inimigo chama de bom o que é mau e perverso aos olhos de Deus, e chama de mal ao único que é bom aos olhos de Deus Pai, que somos meus santos anjos e eu. Amém? Aleluia!